A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos. Amém? Como é bom poder estar de volta aqui em Foz do Iguaçu. A gente tem assim uma ligação muito forte com os irmãos, com as igrejas daqui de Foz, e nós louvamos a Deus por isso. E estou contente também de poder trazer o pastor Edileu aqui nesses dias. Estivemos em Londrina semana passada, quinta, sexta e sábado e domingo. Depois em Cornélio Procópio, terça, quarta e quinta. Hoje, Foz do Iguaçu, hoje é sexta, né? Sexta, já perdi a noção. Sexta, hoje é sexta. Sexta, sábado. E vamos estar aqui domingo de manhã, termina, não é? O congresso, e depois à noite a gente vai estar no culto aqui. Então tem sido uma jornada muito pesada, não é? Mas a gente está tão contente de poder estar com vocês, e Deus tem renovado nossas forças, Deus tem nos dado novo ânimo, Deus tem derramado, não é, da sua graça sobre a vida do pastor Ed. Ele tem sido usado tremendamente nesses dias, nessa semana que se passou, nesses dois lugares. Eu tenho certeza que será a mesma coisa aqui em Foz do Iguaçu também. Amém? Nós temos alguns livros dele aqui. Nós temos Aliança de Bênçãos, Andando na Nova Aliança de Deus. Muitos crentes não sabem, não conhecem, na verdade, a aliança que Deus fez conosco. E, portanto, não vivem nessa aliança, não vivem de acordo com essa aliança. Um pastor lá de Cuiabá, no Mato Grosso, quando nós publicamos esse livro, ele me ligou, né, pegou o telefone e me ligou, falou: pastor, acabei de ler a Aliança de Bênçãos, eu fico me perguntando por que eu não li isso no começo do meu ministério, não é? 30 anos atrás. Então, tem impactado muitas vidas, a Aliança de Bênçãos. Você pode usar para discipular também, não é? Pessoas que você está discipulando, tem o guia de estudos e o livro. O guia de estudos está prontinho, já para a pessoa poder preencher, tudo certinho. Discipulado excelente, ferramenta muito boa. 49 dias, encontro com o Pai. Acho que essa igreja aqui fez, né, pastor Cleverson, 49 dias. 2 vezes, a nossa igreja também fez 2 vezes em Curitiba, desenvolvendo intimidade com Deus por meio da adoração como estilo de vida. Não é adorar só no domingo, não, mas todos os dias. 7 semanas de devocionais diários para você desenvolver uma intimidade com Deus, não é? Começa com uma intimidade reativa, ou seja, quando você precisa estar em apuros, você fala: meu Deus, não é? Aí você começa a falar com Deus. Essa é uma intimidade reativa que a maioria das pessoas tem, não é? Depois uma intimidade mais constante, e depois a automática, ou seja, o último grau é você andar com Deus todos os dias, o dia inteiro, conversando com Deus. Alguém vai pensar que você é doido, não é? Mas você não é doido, não. Você está simplesmente em comunhão, e Deus vai mostrando coisas para você. Na minha vida causou um grande impacto, e tem 7 esboços de sermões, não é? O pastor pode pregar 7 semanas, e cada membro fazendo a sua devocional, depois compartilha na célula o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado. E o livro dele, Edifique a Minha Casa, que vocês têm ali, não é? Que é o tema, tornando-se a igreja segundo o propósito eterno de Deus. Como ser a igreja movida pelo propósito maior e mais sublime, o eterno propósito de Deus. E o propósito principal do encontro da célula é edificar uns aos outros, porque somos a casa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça e a misericórdia. Tem minha Bíblia lá embaixo? Não, está aqui.
Okay, well, praise the Lord. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. First of all, I would like to say thank you to all the pastor and also especially Pastor Cleverson who have us in this day. Quero agradecer a todos os pastores aqui de Foz do Iguaçu, especialmente o pastor Cleverson, que está nos hospedando hoje à noite aqui. So, what a joy and honor to be here. Que alegria e honra poder estar aqui. And of course, before I start, I would like to introduce the loveliest person in my life. E antes de começar, quer apresentar a pessoa mais amada da vida dele. My wife Rose. Would you please Rose. stand up? This is Vamos Rose. aplaudir. Yeah. Eu preciso ouvir o retorno. No retorno, eu preciso ouvir o microfone dele. Tá? Eu estou ouvindo só o meu, dele não estou ouvindo no retorno. Você abre mais o dele, tá? Por favor. Okay. So, in these 2 days, in these 3 days, we will learn very important principle about the cell. Nesses 3 dias nós vamos aprender princípios muito importantes para a célula. See, I have been traveling all over the world. Eu tenho viajado em todo o mundo. And God give me opportunity to see the movement, many movements, cell church movement. E Deus tem me dado a oportunidade de conhecer e observar muitos movimentos de igrejas em células. There are many good news in cell church movement. Tem boas notícias nos movimentos de igrejas em células. The good news is more and more churches become cell church. E a boa notícia é que cada vez mais igrejas estão fazendo a transição para se tornar uma igreja em células. But there are also bad news. Mas também tem algumas notícias ruins. The bad news is after churches become cell church, now they decline. A notícia ruim, ou triste, é que muitas igrejas, depois de se tornarem igrejas em células e crescerem, elas estagnam e depois começam a declinar. In Korea, 10,000 churches, cell church, decline. Lá na Coreia do Sul, que um dia foi o nosso exemplo, hoje tem 10.000 igrejas em células em declínio. In many Indonesian cell churches, also decline. Muitas igrejas da Indonésia também estão em declínio. Even including our church, 5 years ago, we also decline. Inclusive a nossa igreja, 5 anos atrás, estávamos em declínio. What I mean declining is not we do not practice cell anymore. Declínio não significa que nós abandonamos a célula, o sistema de células. We still doing cells, but the cell has no more life. A gente ainda pratica as células, mas as células perderam a vida. People go to cells, the life not changed at all. E as pessoas vão para a célula e a sua vida não mudam em nada. We just doing religious things. A gente só está fazendo práticas religiosas. So about 5 years ago, we came to the Lord and said, Lord, why we decline? E há uns 5 anos atrás nós começamos a perguntar ao Senhor, por que é que estamos em declínio? One day God showed me that we decline because we have lost the substance. E um dia Deus nos mostrou que estávamos em declínio porque perdemos a essência. See, we can have good system. Podemos ter um bom sistema de células. We can have good material. Podemos ter bons materiais. You can have good cell leader. Você pode ter um bom líder de célula. You can have good pastor in the cell church. Você pode ter um bom pastor numa igreja em célula. But if you lost the substance, Mas the cell will die. Se você perder a essência, a célula morrerá. So today let us learn about the substance of the cell. Então vamos aprender hoje qual é a essência. What is the A substance? substância da célula. Qual é a essência da célula? The substance is the most important concept of the cell. A essência é o conceito mais importante da célula. The most important things you must have in the cell. A coisa mais importante que você precisa ter na célula.
other things you can negotiate, but this thing you cannot negotiate. Todas as outras coisas são negociáveis, mas essa é inegociável. So what is the substance? Qual é a essência então? For example, I give you one example. Exemplo. Yeah. About the watch. Do you see my watch? Por exemplo, o relógio. Você vê o meu relógio? Okay. What is the substance of a watch? Qual é a essência, a coisa principal do relógio? What is the most important things in the watch? Qual é a coisa mais importante no relógio? The most important things in the watch is this watch can show time correctly. Na verdade, a essência do relógio, não é mostrar o tempo com exatidão. Right? Certo? If it cannot show times correctly, this watch has no substance. Na verdade, se o relógio não marcar o tempo com exatidão, ele não serve para nada, perdeu o seu propósito. Yeah. See, many people, many cells, we lost the substance. Muitas células perderam a sua essência, não é? Perderam a sua função principal. If this watch cannot show time correctly, this watch is no use. E assim o meu relógio não é capaz de mostrar o tempo corretamente, ele não serve para nada. Amen. Amém? But many times we don't focus on the substance. Mas muitas vezes na célula a gente não mantém o foco na função principal. We focus on the outward things. A gente só observa as coisas exteriores. For example, this watch can have many systems. Por exemplo, o relógio pode funcionar com vários sistemas. Some are digital, some are conventional. Alguns são sistemas digitais, outros convencionais, analógicos. But it doesn't matter what system you use. Mas não importa o sistema que o relógio usa. As long as it can show time correctly. E ele não mostrar o tempo corretamente, para nada serve. Right? É verdade? Yeah, the watch can have different, different form. O relógio também pode ter diferentes formas. Some watch is round, some watch is square. Alguns relógios são redondos, outros são quadrados. It doesn't matter. Não importa. What kind of form, O tipo ou a forma do relógio. As long as it has the substance. Mais importante é que ele cumpra com o seu objetivo principal. Some watch, made by leather, some by metal. Alguns relógios têm pulseira de couro, outros têm pulseira de metal. This is called accessories. Isso se chama de acessórios. This is the most unimportant things. O acessório é a coisa menos importante que existe. We many times in cell focusing on the most unimportant things. Às vezes na célula, não é? A gente cai nessa tentação de focar, centralizar nossos esforços nas coisas menos importantes. But we lost the most important things. Mas perdemos as coisas mais importantes, ou seja, a essência. So today I'm going to talk about what is the essence or the substance of the cell. Hoje eu quero falar sobre a essência ou a coisa mais importante da célula. So one day I asked God, what is a cell? Eu perguntei a Deus, Senhor, o que é uma célula? Then God showed me one word, two words actually. Deus me mostrou duas palavras. Very simple. Muito simples. Cell is the dwelling place of God. Na verdade, a célula é a moradia, a habitação de Deus. And then, twing. Aí acendeu a luz, né? Toing. The twing is very important. Esse momento do toing é muito importante, viu, gente? And then I begin to learn from the Bible. Eu comecei a aprender da palavra. That the theme about the dwelling place of God is from cover to cover. E esse tema
de que Deus quer um lugar de habitação, de comunhão, onde ele pode ter comunhão, é um tema recorrente de capa a capa da Bíblia. Because this is called the eternal purpose of God. Porque esse tema é chamado de o propósito eterno de Deus. Cell was not found by human being. A célula não foi fundada ou formada por um ser humano. Cell is not just a system. Célula não é simplesmente um sistema. Cell is not just, a trend. Célula não é simplesmente uma onda. Cell already practiced in eternity by the Trinity. A célula já era praticada lá na eternidade pela Trindade. Because before the world created, porque antes do mundo ter sido criado, God, the Trinity, practiced what we call the mutual indwelling. Deus já vivia na Trindade no estilo de vida de uns aos outros. Yeah, Jesus said, "The Father dwell in me, and I am in the Father in me." Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. So they practice what we call the mutual indwelling. Então, na verdade, a Trindade vivia no que nós chamamos de mutualidade, de estilo de vida de uns aos outros. They practice what we call the one another lifestyle. Praticando o estilo de vida de uns aos outros. They love one another. Eles amavam um ao outro. They submit to one Eles another. se submetiam um ao outro. They glorify one another. A Trindade glorifica um ao outro. Oh, they fellowship in one another. Vivem em comunhão um com o outro. And they so in love with this one another lifestyle. E eles vivem nesse relacionamento de amor. That God wanted to expand this one another lifestyle to human being. E por gostar tanto desse estilo de vida, de relacionamento de amor, Deus decidiu que iria estender esse estilo de vida aos seres humanos. So God spoke to themselves. Aí o conselho da Trindade deliberou entre si. Let us create man in our image. E a conclusão foi: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. So God is us. Let us Então Deus é, no plural, nós. create man in our image. E o texto nos diz que a Trindade resolveu criar o ser humano à nossa imagem. Por isso que é usado o plural ali. So the mankind can practice the same lifestyle. Para que o ser humano pudesse viver e praticar o mesmo estilo de vida de uns aos outros. The one another lifestyle. O estilo de vida de uns aos outros que a Trindade viveu. Amen. Amém? The one another lifestyle. O estilo de vida de uns aos outros. Now, how to make sure we will practice this one another lifestyle? Então, como é que nós podemos ter certeza que iremos viver nesse estilo de vida de uns aos outros? Wow, God made a very radical decision. Deus fez uma decisão muito radical. This is important. É muito importante. God decided to dwell among us. Essa decisão radical de Deus foi que Ele decidiu habitar entre nós. God decided to make you His dwelling place. Deus decidiu fazer de você o seu lugar de habitação. Wow, these things cannot be comprehended by human mind. Na verdade, a mente humana não consegue compreender a profundidade desse fato. Because how can the Creator dwell in the creation and among the creation? E a pergunta é: como é que o Criador pode habitar entre a criação e na criação? No religion believe this. Nenhuma religião tem essa crença. No concept of any philosophy believe this. Não há nenhum conceito filosófico parecido com esse. Do you know the Muslim
the Muslim faith, if you believe God can fellowship, with men, that belief is the most terrible belief, will cause you to commit unpardonable sin. Na verdade, para os muçulmanos, você comete um pecado mortal se você crer que Deus pode ter comunhão com o ser humano, que Deus habita no ser humano e tem comunhão com o ser humano. So no religion ever believed this. Nenhuma religião crê nisso. Including the Old Testament. Inclusive o Velho Testamento. God can dwell in us and among us. Deus pode hoje, na verdade, habitar em nós e entre nós. Because of this uncomprehendable knowledge, por causa desse conhecimento incompreensível, God sealed it for hundreds years, and call it the mystery. É por isso que Deus chamou isso de mistério, que ficou muito tempo sem ser revelado. That's why Paul said, this mystery has been, kept for generations. Paulo nos diz que esse mistério tem sido permanecido oculto por muitas e muitas gerações. What is the mystery? Qual é o mistério? Christ among you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Amém? But many people don't understand this. Mas muitas pessoas não entendem isso. That's why we supposed to be created to be the dwelling place of God. É por isso que Deus espera que sejamos o local de habitação dele. Ele quer habitar conosco e entre That's nós. why cell is the dwelling place of God. Agora preste atenção. É por isso que a célula é o lugar de habitação de Deus. What is the essence of the dwelling place of God? Qual é a essência dessa habitação, dessa moradia de Deus? Do you want to know what is the essence? Você quer saber qual é a essência? Or I use another questions. Eu vou fazer uma pergunta diferente. What is the function of the dwelling place of God? Qual é a função da moradia, da casa de Deus? Okay, if you look in the book of Old Testament, se você olhar no Velho Testamento, you will find the tabernacle of God, tabernacle of Moses, is called the tabernacle of meeting. Na verdade, se você olhar no Velho Testamento, você vai ter o tabernáculo de Moisés, que é chamado de o tabernáculo do encontro, onde Deus se encontrava com os líderes de Israel. Because Jesus said to his people, God spoke to his people in the Old Testament. Porque Deus falava com o seu povo no Velho Testamento. The reason why I build this tabernacle. E Deus disse: a razão de eu pedir que vocês construam essa tenda, esse tabernáculo, is to be the meeting place. Porque essa tenda será o local de encontro. The meeting place. O encontro. Amém? Amém? God said, I want to meet my people here. Deus diz: eu quero me encontrar com meu povo nessa tenda, nesse tabernáculo. So I can speak to my people. E lá eu posso falar com o meu povo. So I can bless my people. E lá eu posso abençoar o meu povo. So I can show my glory to my people. Aí eu posso demonstrar a minha glória, a glória de Deus. So I can show my power to my people. Posso demonstrar o meu poder ao meu povo. Hallelujah. Aleluia. The meeting place of God. O local de encontro com Deus. See, in the cell, many times we lost this substance. Sabe, na célula muitas vezes a gente perdeu essa essência. Oh, we gather together. A gente se reúne na célula. We meet one another. Nós nos encontramos. But we don't meet God. Mas não nos encontramos com Deus. Oh, we look at each other. A gente olha um para o outro. Oh, comunhão. 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 Yeah. Oh, but then after 6 months. Mas depois de uns 6 meses de comunhão, mais ou menos, we don't meet God anymore. Porque a gente não se encontra mais com Deus, não é? And then we look at one another. A gente olha um para o outro assim. We say this. E dizemos: What are you looking at? O que você está olhando para mim desse jeito?
Say to the person next to you, I know that cell. Diga para a pessoa do seu lado, eu conheço essa célula. See, we don't meet God anymore. A célula deixa de ser um ponto de encontro com Deus. That's why the Old Testament called the tabernacle of Moses the meeting place. É por isso que no Velho Testamento o tabernáculo de Moisés era chamado de o local de encontro. Amen. Amém? Now, the New Testament. Agora no Novo Testamento, Paul said this. Paulo diz o seguinte: If all of you prophesy, todos vocês profetizarem. 1 Corinthians 14:24 to 26. 1 Coríntios 14, 24 a 26. And then the unbeliever come, Chega o incrédulo, o descrente, entra na reunião. and then the new believers come, E chega um crente novo, não é? O Ferreira traduziu como indouto. Ou seja, o crente novo que ainda não conhece bem a fé. their heart will be revealed. E diz que os pensamentos do seu coração serão revelados. And they will be shocked. E eles vão ficar estarrecidos. How do you know my problem? Como é que vocês conhecem o meu problema? Wow. Truly God is among you. Qual é a conclusão que a pessoa, o visitante da célula vai... He Qual a will- conclusão dele? Deus verdadeiramente está entre vocês. This new believer and unbeliever, you know, they, especially the new believer, will kneel down and says, truly God is among you. E o incrédulo, não é? E o crente novo que chegam na célula vão dizer: verdadeiramente Deus está no meio de vocês, prostrando o seu rosto em terra. What does it mean? O que é que isso significa? This is the meaning. Esse é o I significado. meet God here. Eu encontrei Deus aqui. É isso que essas pessoas estão dizendo. This is the meeting place. Esse é o lugar de encontro com Deus. This is where God dwells. É aqui que Deus habita. Essa é a casa de Deus. Hey, if a new believer visit your cell, Imagine se um crente novo chega na tua célula, or unbeliever visit your cell, ou uma pessoa que não conhece Jesus Af- chega na sua after célula, half an hour he joined your cell, e depois de estar meia hora na reunião da célula, can the new believer or unbeliever say, wow, truly God is among you? será que essas pessoas novas poderão dizer: verdadeiramente Deus está no meio de vocês? Can they say this? Eles podem dizer isso da sua célula? If they cannot say, Se eles não podem confirmar isso, your cell has lost the substance. a sua célula perdeu a essência. Be ready to die. Está começando a declinar e definhar e morrer. Because you have lost the E substance. você perdeu a essência. So the substance is very simple. Então a essência é muito simples. The presence of God. É a presença de Deus. Okay? So the presence of God. Yeah. Presença de Deus. Okay? Do you still have the presence of God in your cell? Você ainda tem a presença de Deus na sua célula? You can have a good cell leader. Você pode até ter um bom líder de You célula. can have a good material. Bons materiais. You can have a good system. Bom sistema administrativo de You células. can have a good music in your Pode cell ter group. boa música na sua célula. Or you can have a good sharing also. E também pode ter até um bom compartilhamento na célula. If you lost the presence of God, Mas se você perdeu a presença de Deus na célula, your cell will die. a sua célula irá morrer. So today we want to learn about the presence of God. Então hoje queremos aprender sobre a presença de Deus. Now, are you ready to learn about the presence of Você God? está pronto para aprender sobre a presença de Deus? Okay. In order to experience the presence of God, Para experimentarmos a presença de Deus, we need three elements. precisamos de 3 elementos. These three elements you can find in any religion. Esses 3 elementos da presença de Deus você encontra em qualquer religião, Including the Old Testament. inclusive no Velho Testamento. In order to experience the presence of God,
Para experimentar a presença de Deus, you need these three elements. você precisa desses três elementos. What is these three elements? Quais são esses três elementos? Okay, let's look at the Old Testament first. Vamos olhar primeiro no Antigo Testamento. Okay, in the Old Testament, No Antigo Testamento, whenever someone wants to experience the presence of God, quando alguém queria experimentar a presença de Deus, they need three elements. essas pessoas no Antigo Testamento precisavam de três elementos. Number one, Em primeiro lugar, they need to know where God eles lives. precisavam saber onde é que Deus mora, onde é que Deus habita. We call it the temple. Chamamos isso de o templo. That's why any religion, they have a temple. É por isso que todas as religiões têm um templo. Because the temple is the dwelling place of God. Porque o templo é a casa de Deus, é o local de habitação de Deus. So in order to meet God, they have to go to the temple. Então, para encontrar-se com Deus, as pessoas precisavam ir a um templo. All religion have this concept. Todas as religiões têm esse conceito. For example, okay, the old, for example, Hinduism. Por exemplo, o hinduísmo. If a person wants to meet their God in Hinduism, they have to go to the temple. Na religião hindu, se o hindu quiser se encontrar com o seu Deus, tem que ir ao templo. Yeah, the Muslim go to the mosque. Os muçulmanos vão à mesquita. The Buddhists go to their temple also. Os budistas também vão a um templo. The Greek people and also the Roman people in the Old Testament time and Jesus time, they have their own temple. E os gregos e os romanos do tempo de Jesus também tinham seus templos. The Israelites, when they want to meet God, they have to go to the temple. Os israelitas, o povo de Israel, quando queriam se encontrar com Deus, tinham que ir ao templo. Right? Certo? Now, you know where God lives now. Agora você sabe onde Deus habita, onde Deus mora. But you cannot enter the temple without the second element. Mas você não pode, na verdade, entrar no templo, no santo lugar, sem o segundo elemento. Because only one kind of person can enter the temple. Porque somente um tipo de pessoa pode entrar no santo lugar. It's the priest. É o sacerdote. That's why you need the priest. É por isso que você precisa do sacerdote. Yeah. In Hinduism, every temple have different kind of priest. Então, lá no templo hindu, cada Deus tem um tipo de sacerdote. In Islam religion, you have the imam. Na religião muçulmana, você tem o imã, que é o sacerdote. The meaning of imam is priest. E o significado de imã é sacerdote. Yeah, the Greek people, the Roman people has its own priest. Então, os romanos, os gregos tinham seus próprios sacerdotes também. And then the Old Testament has the Levites priests. No Velho Testamento, o povo de Israel tinha os levitas como sacerdotes. Ordinary people cannot enter the temple. Pessoas comuns não podiam entrar no templo. The Israelites only can come to the court, cannot enter the holies. O povo não pode entrar no santo lugar, só podia entrar no pátio do templo. Only priests can enter the holy place. Só o sacerdote podia entrar no santo lugar. And only high priest can enter the holy of holies once a year. E só o sumo sacerdote podia entrar mais fundo ainda no santo dos santos, uma vez ao ano. Now you have the temple. Agora você tem o templo. And then you can only enter the temple if you have the priest. Você só pode entrar no templo através do sacerdote. Now, in order for the priest to enter the temple, Agora, you cannot do that without the third element. O sacerdote também não podia entrar no templo sem o terceiro elemento. What is the third element? Qual é o terceiro elemento? Sacrifices. É o sacrifício. That's why in the Hindu temple they have sacrifices. É por isso que nos templos hindus eles têm sacrifícios.
Yeah, the priest must bring sacrifices in order to enter. Então, o sacerdote precisa trazer o sacrifício para poder entrar no templo. Without sacrifices, their God will not be happy. Na verdade, Deus não se agrada do sacerdote se ele entrar no templo sem o sacrifício. Islam also believe in some kind of sacrifices. O Islã também acredita num tipo de sacrifício. And also Roman, the Roman people and also the Greek people, they believe in some kind of sacrifices. Os romanos e os gregos também acreditavam em um certo tipo de sacrifício. The Old Testament priest has to bring blood of the animal to enter the holy place. No Velho Testamento, no templo, o sacerdote tinha que trazer o sangue do animal sacrificado para entrar no templo. So you need these three elements, right? Você precisa desses três elementos, certo? Yeah. Now, in all religion, em todas as religiões, these three elements are separated. Esses três elementos são separados. But what is the difference with the New Testament? Mas então, qual é a diferença com o Novo Testamento? Now, let us look at one verse only in the Bible. Vamos investigar um versículo somente na Bíblia. 1 Peter chapter 2 verse 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Peter chapter 2 verse 5. 1 Pedro 2, 5. Diz o seguinte: estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Pedro 2, 5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém. Amém? Please look at this verse. Então, vamos investigar esse versículo. Can you find the three elements in this verse? Você encontra os três elementos nesse versículo? Can you find the three elements? Você consegue encontrar os três elementos? Number one, Em primeiro lugar, the temple, the o house. templo espiritual, a casa. Number two, Em segundo lugar, the priesthood, the o priest. sacerdócio, o sacerdote. Number three, Em terceiro lugar, the sacrifices. os sacrifícios. Right? That's also we may have to answer if you want to build a strong cell. Se você quer ter uma célula forte e saudável, você precisa ter esses elementos. We must understand these three elements. Temos que entender os três elementos. Okay. In the Old Testament, No Velho Testamento, these three elements are separated. os três elementos estão separados. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, these three elements are one. os três elementos são um. Yeah? These three elements are one. Os três elementos são um. You know, when the early church was born, Quando a igreja primitiva nasceu, escuta bem agora. oh, the Greek people, the Roman people, the Jewish people, all the other religion, they were confused to understand Christianity. Todas as religiões da época do cristianismo primitivo ficaram confusos, não conseguiram entender esse conceito desses três elementos juntos. Because this new religion is very strange. Porque essa religião nova é muito estranha. Because they asked the Christian, Porque aí perguntava-se os cristãos: hey, I heard you have a new religion, right? ah, vocês são uma nova religião, é verdade? Okay, now, where is your temple? Então, onde que é o templo de vocês? The Christian said this, E os cristãos respondiam assim: we are the temple. nós somos o templo. What? O quê? You are the temple? Vocês são o templo? So you don't have a physical temple? Vocês não têm uma construção física? No, we don't have a physical temple. Não temos uma construção de um templo. So what is your temple? E
o que é o templo de vocês então? We are the temple. A resposta dos crentes era: nós somos o templo. Very strange. Muito estranha essa religião. Why you are the temple? Por que é que vocês são o templo? Oh, because our God does not live in a building. Porque Deus não habita mais num prédio feito por mãos humanas. Because when Jesus came, Porque quando Jesus veio, he went to the physical temple ele entrou lá no templo físico and he said to the e Israelites, disse para os israelitas: destroy this building. pode destruir esse templo. In 3 days I will rebuild it. Eu o reconstruirei em 3 dias. Because my God do not live in this physical temple. Porque o meu Deus não habita mais nesse lugar físico. God live among us. Deus agora tem a sua habitação entre nós. Because we are all living stones. Porque agora todos nós somos pedras vivas. And we are being built up into a E house. somos construídos juntos num templo espiritual, numa casa de Deus. Wow, so we are the temple. Então nós somos o templo. So if you want to meet our God, Então se você quiser encontrar o nosso Deus, we don't have to go to a building. nós não precisamos ir num prédio. We just meet together. 2, 3 people meet together. A gente Our se- God dwell there. A gente se reúne em 2 ou 3 e Jesus Cristo estará no nosso meio. Ah, strange religion. Muito estranha essa religião. Oh, so you don't have a physical building? Então vocês não têm um prédio físico? No. Não, não temos. Now, how about the priest? E agora? E o sacerdote? Who is the priest? Quem é o sacerdote de vocês? The Christian said, we are the priests. Aí o cristão responde de novo: nós somos os sacerdotes. Oh, more confused. Piorou a situação, mais confusão ainda. They said, according to our religion, Eles disseram: de acordo com a nossa religião, not everybody is a priest. nem todo mundo é um sacerdote. Only certain people is a priest. Só algumas pessoas são sacerdotes. But you said, you are the priest. Mas agora vocês dizem que todos são sacerdotes? Yeah, we are the priests. Sim, todos nós somos sacerdotes. Very strange. É muito estranho isso. Now, where is the sacrifice? E agora, onde é que está o sacrifício? Oh, the sacrifice, we don't bring any goat, any lamb, no? A gente não precisa mais de trazer animais, nem uma ovelha, nem uma cabra, Because our sacrifice is called the Lamb of God. porque o nosso sacrifício é chamado de o Cordeiro de Deus. And the Lamb of God has been sacrificed 2,000 years ago. O Cordeiro de Deus foi sacrificado para nós 2000 anos atrás. And our ultimate sacrifice live in us and among E o us. último dos sacrifícios, o Cordeiro de Deus, agora habita em nós e entre nós. Hallelujah. Aleluia. So we bring the sacrifice everywhere. Então o sacrifício está em nós e nós carregamos o sacrifício para Amém. todos os lugares. Amém? Hallelujah. Aleluia. Oh, strange religion. Que religião estranha. So once again I want to stress this. Eu quero mais uma vez enfatizar o seguinte. So in the New Testament, No Novo Testamento, these 3 things are one. os 3 elementos são um só. In the Old Testament, in other religion, No Velho Testamento e em outras religiões, they have these 3 separate elements. 3 elementos acontecem separadamente. Let's repeat again. Deixa eu repetir. So in New Testament, No Novo Testamento, all believers are living stones built up as the temple of God. para na tela, todos os crentes são pedras vivas na construção do templo de Deus. Amen. Amém? Say to the person next to you, you are the living stones. Vire para a pessoa do teu lado e diga a ela: você é pedra viva, viu? You are the material of God's house. Você é material de construção da casa de Deus, Amém. como pedra viva. Amém? Hallelujah. Aleluia. In New Testament, all believers are priests, the royal priesthood. Na tela, em segundo lugar, no Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes, o sacerdócio real.
Amen? Amém? Because we are called the royal priesthood. Somos chamados de o sacerdócio real. Yeah. Do you want to know what does it mean, the royal priesthood? Você quer saber o que significa ser um sacerdote do rei? Yeah, it's called the kingdom of priests. Somos chamados de o reino de sacerdotes. What does it mean, the kingdom of O priests? que é que significa reino de sacerdotes? This is the meaning. O significado é o seguinte: The kingdom which all the members are priests. na verdade é o reino de Deus, onde todos os cidadãos, All the members, todos are priests. todos os súditos do rei são sacerdotes. Amen. Amém? See, this is the meaning. Esse é o significado. And thirdly, Em terceiro lugar, Christ, the ultimate sacrifice, is in and among us. Cristo, o sacrifício final, está lá na tela, está em e entre os crentes. These three elements very important. Esses três elementos são muito importantes. If you don't believe these three, you cannot experience the presence of God in yourself. Se você não crer nesses três elementos, você não terá a presença de Deus na sua célula. Maybe when you listen to this, you say, Pastor Eddie, I know it already. Talvez você esteja aí sentado, de braço cruzado, dizendo: eu já sei isso, pastor Ed. Hey, you know it here. Você talvez o saiba aqui, mentalmente. But in your subconscious, many people don't know it, don't understand this. Mas lá no subconsciente, muitos cristãos não entendem. For example, Não praticam também. Por you exemplo, know, people still think, the building is the house of God. muitas pessoas ainda acham que o prédio é a casa de Deus. For example, if I ask a person, hey, where do you go? Por exemplo, eu pergunto a alguém: onde é que você está indo? I go to the church. Eu vou para a igreja. This is not igreja. O prédio não é igreja não, gente. This is the building. Esse é um prédio simplesmente. God doesn't live here. Deus não mora aqui dentro não. So please don't call this igreja. Então não chame esse local de igreja não, gente. This is a building. Esse é um prédio. Amen? Amém? But we subconsciously we believe that. Mas lá no subconsciente a gente ainda crê nisso. We Christian very strange sometimes. Nós cristãos somos muito estranhos às vezes. When we want to go to Sunday service, Quando a gente quer ir lá para o culto de domingo, the husband drive the car, o marido está dirigindo o carro, vindo para o culto, and then they had a conflict, husband and wife. e o marido e a esposa estão tendo uma briga, estão brigando. A briga lá na Indonésia é assim. That's good, Brazilian, okay? So they had a quarrel. Eles estão brigando, indo para o templo. But the husband said this, Aí o marido chega e fala assim: stop quarrel now, então vamos parar de brigar agora, because we are very close to the house of God. porque estamos chegando perto da casa de Deus. Hey, the house of God is holy, A casa de Deus é santa. so we cannot fight in the house of God. Não se pode brigar dentro da casa de Deus. And then they enter the house of God. Aí o casal entra na casa de Deus. Santo, Santo, Santo. Yeah, they sing holy, holy. Cantam santo, santo, santo. But then after the Aí service, termina o culto when they go to the parking e lot, chegam no estacionamento para pegar o carro. say to the person next to you, I know that guy too. Diga para a pessoa ao seu lado: eu conheço esse casal. See, subconsciously, we believe the building is the house. Lá no subconsciente nós ainda cremos que o prédio é a casa de Deus. But actually, which one is the house? Mas o que é a casa de Deus? Our life is the house. A nossa vida,
é a habitação de Deus, gente. Not the building. Não é o prédio. Other example. Outro exemplo. Some Christian, Cristãos when they go to Sunday, estão indo no domingo from home they smoke. e lá eles costumam fumar. But then they walk very close to the church building. Aí chegam perto do prédio da casa do Senhor. They said, "Oh, the house of God is holy. Aí chegam à conclusão de que a casa do Senhor é sagrada. We cannot defile the holy place of God. Nós não podemos desacralizar a casa de Deus. We cannot make smoke in the holy place." Não se pode encher a casa de Deus de fumaça. So before they enter the church building, Então antes de entrar no templo, apagam o cigarro. and they enter the holy Aí place. entra no lugar sagrado. Yeah, and then they sing, Cantam. Santo, 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 Santo. Right? Eu não fumo, mas eu vou tossir. See, I'm not smoking, but I have to. see, we are very strange. Sabe, nós somos muito estranhos. Yeah? Não é verdade? The building, we consider the building as holy A gente- because we thought this is the dwelling place of God. A gente considera o prédio sagrado porque a gente pensa que Deus habita no prédio. Oh, don't smoke it. Então não fume. We have to keep this holy. Temos que preservar esse local sagrado. But the real house of God, Mas a real casa de Deus, we smoke it. a gente enche de fumaça. We make a lot of smoke here Enchemos de fumaça. until maybe Jesus cough. E até Jesus Cristo que habita lá dentro fica tossindo de tanta fumaça. See, we subconsciously we have wrong concept, Sabe, o nosso conceito muitas vezes está errado. right? That's why when we go to cell, É por isso que quando nós vamos para a célula, we don't think this is the house of God. a gente não pensa que a célula é a moradia de Deus. We just think, oh, this is a social club. É um clube social. A célula é um encontro social. Or just Bible study. Ou é um estudo bíblico. Nós vamos estudar a palavra na célula. Or just eating session. Ou vamos comer, vamos fazer um bom lanche na célula. Oh, we eat and eat E a and gente eat. come e come. Come until we have the sign of eating. Até que tenhamos a aparência exterior da comida. See, we think cell is just, a structure of the cell. A gente pensa A structure of the A church. gente pensa que a célula é mais uma estrutura, mais um programa da igreja. We don't have faith that this is the house of God. Não temos fé, não é? E que esta é a casa, a moradia de Deus. Right? Certo? The other example. Outro exemplo. For example, all believers are priests. Todos os crentes são sacerdotes. Oh, we believe this, we A gente believe. crê, sim, é verdade. Pastor Eddie, because we are Protestant. Pastor Ed, nós somos protestantes, por isso que nós Oh, cremos nisso. Protestant people believe in the priesthood of all believers. Uma das máximas da reforma protestante é a crença no sacerdócio universal de todos os crentes. But in practice, we don't believe it. Mas na prática não acontece. In our subconscious mind, we don't believe it. Na nossa mente inconsciente nós não cremos nisso. Yeah, a lot of people still thinks, the priest is those who stand in front. Na verdade, muita gente acha que sacerdote mesmo, que tem a unção, é aqueles que estão aqui na frente, aqui em cima. Those who preach is the priest. Aqueles que pregam são os sacerdotes. Those who already finished Bible school, they are the priests. Aqueles que terminaram o seminário teológico e foram ordenados, esses são os sacerdotes.
the pastor in front, which wear black and with white. Muitas igrejas protestantes ainda se usa toga preta, não é, com colarinho clerical. Oh, they are the priests. Eles são os sacerdotes. We are not priests, pastor. Pastor, nós não somos sacerdotes. Yeah, they are priests. We are not priests. Nós não somos sacerdotes, não. Nós somos simples. We are lay people. Nós somos leigos. Do you want to be called lay? Você quer ser chamado de leigo? Do you know where the word lay people come from? Sabe de onde vem a palavra leigo? The word lay come from the Greek word idiotes. Vem da palavra grega idiotes, da onde vem a nossa palavra idiota. Say to the person next to you, I am not an idiot. Vira para o teu vizinho e fala, não sou idiota não. That's why in our church we don't want to call our church member idiot. É por isso que na nossa igreja é proibido chamar os membros da igreja de leigos ou idiotas. We are all priests. Somos todos sacerdotes. Amen. Amém. Say to the person next to you, you are priest, I am a priest. Vire para a pessoa do céu e diga, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. You are priest, I am priest, we are all kingdom of priests. Todos somos um reino de sacerdotes. Diga para o seu vizinho. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. See, this is important. Isso é muito importante. We don't believe we are priests. Nós não cremos que somos sacerdotes. That's why we go to cell group. É por isso que a gente vai para a célula. We don't become a priest. Nós não funcionamos como sacerdotes na célula. Because we think, oh, the priest is the cell leader. Porque a gente pensa que o sacerdote da célula é o líder da célula. Oh, we go to Sunday. We think only the preacher is the A priest. gente vem para o culto no domingo e achamos que só o pregador é o sacerdote. So on Sunday, our job is to do little works, I call it. Então, no domingo, a nossa tarefa se reduz a pequenas tarefas. Sit a little A bit, gente no culto vem e senta um pouquinho, stand a little bit, levanta, fica em pé um pouquinho, sing a little bit, cantamos um pouquinho, pray a little bit, oramos um pouquinho, look at the pastor a little bit, prestamos atenção no pastor um pouquinho, raise hand a little bit, levantamos as mãos um pouquinho, give money a little bit, também damos um pouquinho de dinheiro só, and sleep a little aí a bit. gente dorme um pouquinho. Say to the person next to you, I know that guy too. Vira para a pessoa do teu lado e diga, eu conheço essa pessoa também. See, we don't practice the priesthood of all believers. Nós não vivemos o sacerdócio universal de cada crente. So we have to understand these three elements. Precisamos entender esses três elementos. So today I'm going to talk more about this. Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre isso. Now, what is the function of a priest? Então, qual é a função de um sacerdote? This is important. Isso é muito importante, hein, gente? Now, if I explain this to you, Se eu explicar isso para você, you will know whether you are already a priest or not. você logo vai saber se você é um sacerdote ou não é um sacerdote. Because many Christians don't know what is the function of a priest. Porque muitos cristãos não sabem qual é a função de um sacerdote. Because we talk a lot about this. Oh, the priesthood of all believers. A gente fala muito do sacerdócio de todos os crentes. But we don't understand what is a priest. Mas nós não entendemos o que é um sacerdote. How can we function if we don't understand what is a priest? Se a gente não entende, não sabe como funciona um sacerdote, como é que nós vamos funcionar como um? Now, what is a priest? Então, o que é um sacerdote? The key word for priesthood is mediator. Na verdade, a palavra-chave para o sacerdote é o mediador. So a priest stands in the gap between God and his people. Como está na tela ali, o mediador, o sacerdote, está entre as pessoas e Deus. They are the connector. They are the mediator. São os mediadores, os conectores que ligam as pessoas a Deus. The job of the priest is this: E a tarefa do sacerdote é a seguinte: to connect people to God conectar as pessoas com Deus
and to connect God to the people, conectar Deus às pessoas, to bring people to God para trazer as pessoas a Deus and to bring God to people. trazer Deus às pessoas. The key word is reconciliation. A palavra-chave é reconciliação. Now, who is Jesus Christ? Quem é Jesus Cristo? He was pictured in the Old Testament as the high priest. Jesus Cristo foi representado no Velho Testamento como o sumo sacerdote, ou seja, o grande sacerdote. So the high priest was the picture of Jesus Christ. Então, o grande sacerdote representava Jesus Cristo que haveria de vir no futuro. Okay. The high priest Jesus Christ, he brought sinners to God. O que é que Jesus Cristo fez como grande sacerdote? Reconciliou os pecadores com Deus. How can he bring sinners to God? Como é que ele pode trazer as pessoas para Deus? By his own blood, he's entered the presence of God. Ele precisava de sangue para entrar na presença de Deus. E ele entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue, vertendo o seu próprio sangue. And because of the blood of Jesus, we can enter his house 24 hours a day. Por causa do sangue de Jesus, que nos purifica dos nossos pecados hoje, podemos entrar na presença de Deus 24 horas por dia. Amen. Amém? So because of Jesus Christ, he brought us to God. Então, Jesus Cristo nos levou a Deus Then he can bring God to us. e assim trouxe Deus até nós. That is the job of the high priest. Essa foi a tarefa do grande sacerdote, do sumo sacerdote. And the high priest is the picture of Jesus E o Christ. sumo sacerdote, não é, remete a Jesus Cristo que haveria de vir. Now, how about the ordinary priest? E agora, o restante, os sacerdotes comuns. The ordinary priest was the picture of you and I. Os sacerdotes comuns no Velho Testamento representavam você e eu. Because the moment you born again, you are a priest now. Porque no momento em que você nasce de novo, você é um sacerdote hoje. Now, what is the job of a priest? Então, qual é a tarefa do sacerdote? Okay, the job of the priest is this. A tarefa dele é a seguinte: The priest always stand in front of the holy place. então, o sacerdote está aqui no pátio, na porta de entrada do templo, que é o santo lugar. Then the Israelites come to the court, to the temple. E aí os israelitas vinham, se aproximavam do sacerdote lá no pátio do templo. Yeah, you saw the picture before. Você lembra, a gente mostrou a foto do templo antes. So the priest always ready to serve. Então, o sacerdote está sempre pronto para servir o povo. In the picture before, they stand in front of the people of God. E naquele quadro que nós vimos antes, eles estão sempre preparados esperando o povo. Then the Israelites came to the priest. Aí o israelita vinha e se aproximava do sacerdote. So the priest asked the people of God, E o sacerdote então perguntava ao povo: how can I help you, sir? é que eu posso ajudar o Senhor? So this person said, oh priest, I need you. Aí a pessoa diz: sacerdote, eu preciso do Senhor. And he said, what's your problem? Ele dizia perguntava qual é o seu Oh, problema. I have a lot of problem. Eu tenho muitos problemas. So priest has to solve all kind of problem. E All. o sacerdote tinha que resolver todos os tipos de problemas. You look at the book of Leviticus. Você pode olhar lá no livro de Levítico. The problem the priest has to minister to Os problemas aos quais o sacerdote tinha que ministrar many problem. era uma grande variedade de problemas. Maybe they fall into sin. Às vezes era um pecado, Maybe they make a wrong vow. às vezes faziam um voto errado, uma promessa errada. They have sexual problem. Existiam problemas sexuais, They have marriage problem. problemas no casamento.
They have business problem. problemas nos negócios, They have social problem. problemas de relacionamentos sociais, All kind of problem. todo tipo de problema. The priest has to listen. E a tarefa, a função do sacerdote é ouvir. This is number one function of a priest, listening. Essa é a primeira função de um sacerdote, Okay. ouvir. Okay. He listened. He listened. E ele ouve, e ouve. And then he said, okay, you want me to make a reconciliation? Ministry of reconciliation? Aí ele pergunta, o sacerdote pergunta, você quer que eu exerça o ministério da reconciliação? The people say, yes, E yes. a pessoa diz, sim, I need answer from God. eu preciso uma resposta de Deus. I need the presence and the power of God. Eu preciso da presença e do poder de Deus. Okay, I will do the ministry of reconciliation for you. Eu vou fazer o ministério da reconciliação para você. But do you bring any sacrifice? Mas qual é o sacrifício que você trouxe? If they are rich people, they sacrifice bull. Se é uma pessoa rica, o rico traz para o sacrifício um touro. If they are medium people, they sacrifice goat or lamb. Se é de classe média, o sacrifício era uma ovelha, um cordeiro ou um cabrito. If they are poor people, they sacrifice dove. E se era um pobre, sacrificava-se uma pomba. So the priest said, okay, bring me the sacrifice. Aí o sacerdote dizia, então me traga o sacrifício. He slaughtered the animal, E ele matava o animal, took the blood, pegava o sangue, burned the body of the animal, queimava no altar a carcaça do animal, and then he took the blood. pegava o sangue. Now the priest entered the holy place. E agora o sacerdote podia entrar no local Not sagrado. holy of holies, Não. because holy of holies only can be entered by high priest once a year. Ele não entrava no santo dos santos, não, porque lá só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. After he entered the holy place, Quando ele chega no santo lugar, the priest sprinkled the blood. o sacerdote aspergia o sangue do animal. Then this is what the priest do. É isso que o sacerdote fazia. He intercede for the people. Ele fazia intercessão para o povo. So he brought the people. Então ele levava as pessoas para Deus. God, I have heard the problem of your people. Senhor, eu ouvi o problema das pessoas. This is the problem of your people. Esse é o problema daquelas Help pessoas. him, Lord. Por favor, ajude-o, Senhor. Oh, I pray, Lord, so you reconcile him to you. Eu oro, Senhor, para que ele seja reconciliado com o Senhor. Because he fall into sin. Que ele pecou. Because he has a lot of problem. Ele tem muitos A lot of problemas, struggle. muitas lutas. Oh God, I pray for him, God. Oh, eu oro por ele, Deus. Give him a solution. Dá uma solução para ele. Give him what is the solution. E diga a ele qual é a solução. And then he listened from God. O sacerdote fica quieto para ouvir de Deus. After this priest listened from God, Depois do sacerdote ouvir de Deus, then a lot of time God show his presence and power to the people. e é por isso que muitas vezes Deus mostrava depois do sacerdote ouvir Deus a presença e o poder de Deus. Amen. Amém? So what is the job of a priest? Qual é a tarefa de um sacerdote então? He listen, Ele ouve, and then he pray, he intercede, ele intercede and then he prophesy. e aí ele profetiza. He brought the presence and the power of God to people. Ele traz a presença e o poder de Deus para as pessoas. That means without priest, the presence and the power of God cannot be revealed. Isso significa que sem o sacerdote, a presença e o poder de Deus não podem ser revelados. That is why very important the ministry of a priest. É por isso que o ministério de um sacerdote é tão importante. No priest,
no presence of God manifested. Sem sacerdote não há a presença, a manifestação da presença e do poder de Deus. Because it is because of the priest, the presence and the power of God manifested. É por causa do sacerdote, da intercessão do sacerdote, que o poder e o propósito e a presença de Deus são manifestadas. But thank God we are all priests now. Mas graças a Deus, todos nós somos sacerdotes agora. That means we can manifest the presence of God through our life. Isso significa que cada um de nós pode manifestar a presença e o poder de Deus através da sua vida. Amen. Amém? We can, express the presence of God and the power of God in our family. Nós podemos expressar a presença e o poder de Deus na nossa família. Because husband and wife, we are priests. Porque marido e esposa somos sacerdotes. Amen. Amém? We can express the presence and the power of God in our business, in our working place. Podemos expressar a presença e o poder de Deus no nosso local de trabalho, na nossa empresa. Because we are priests. Porque somos sacerdotes. Hallelujah. Aleluia. In the cell group, na célula, all the members are priests. Todos os membros são sacerdotes. If all function as priests, e se todos funcionarem como sacerdotes, the presence of God will be very strong manifested. A presença e o poder de Deus serão manifestos. Because we are all priests. Todos somos sacerdotes. But once we stop being a priest, mas quando deixamos de ser sacerdotes, the presence of God cannot be expressed. A presença de Deus não pode ser expressada. That's why we need to become a priest. É por isso que nós temos que ser sacerdotes. How to become a priest? E como é que nós podemos nos tornar sacerdotes? What is the starting point? Aonde que começa o nosso sacerdócio? Very simple. É muito simples. Listen. Primeiro ouvir. And then, intercede. E aí quando você ouviu o seu irmão na célula, você intercede. Minister God to them. E aí o que Deus tem dito a você, você traz e ministra sobre a vida dele. Muito simples. Amém? Amém? Start by listening. Tudo começa em aprender a ouvir, gente. Intercede. Interceder. And prophesying. E ouvir de Deus e profetizar na vida da pessoa. Minister to people prophetically. Ministrar profeticamente na vida da pessoa. That is the job of a priest. Essa é a tarefa de um sacerdote. Now, if I say this, you can evaluate yourself. Agora, dito isto, você pode avaliar a você mesmo. Have you functioned as a priest? Você tem funcionado como um sacerdote? I don't think so many Christians function as a priest. Eu creio que não são muitos cristãos que funcionam como sacerdotes. Yeah. How about in family? Do you function as a priest? E na sua família? Na sua família, você funciona como sacerdote? Husband and wife, do you become priests to one another? Marido e esposa, vocês se tornam sacerdotes um para o outro? Many of us, we do not become priests to one another. Muitos de nós não se tornam sacerdotes um do outro. If you do not become priests to one another, se você não se tornar sacerdote um para o outro no casamento, you will always become a judge. Você sempre será um juiz. You will always become an accuser. Você sempre será prosecutor. Um acusador, um promotor de acusação. Yeah? That's why your life so miserable. É por isso que a vida de muitos casais é tão miserável. See, if we do not become a priest, se nós não nos tornarmos sacerdotes uns dos outros, we will always judge and condemn people. A gente sempre estará julgando e condenando But os Jesus outros. said this. Mas Jesus disse do o seguinte: not judge, so you will not be judged. Não julgueis para não serdes julgados. Do not condemn, so you will not be condemned. Não condene para que não sejas condenado. But forgive, so you will be forgiven. Perdoe para que você também seja perdoado. Forgiving is the role of a priest. Perdoar, exercer perdão
é o papel de um sacerdote. The ministry of É o reconciliation. ministério da reconciliação, minha gente. If you do not forgive, if you do not become a priest, Se você não perdoar e não se tornar um sacerdote, you will always become a judge. Você- You will always become a person who condemn and judge. você sempre será um juiz, uma pessoa que condena e julga. Hey, we are not called to condemn and to judge. Não fomos chamados para condenar ou julgar. We are called to be a priest. Fomos chamados para sermos sacerdotes. Right? Amém? If you condemn, what happened? Quando você condena, o que acontece? Oh, you already act like God. Você já assumiu o lugar de Deus. Hey, only God is able to condemn and to judge. Somente Deus pode condenar e julgar, minha gente. Because God is perfect. God, is all-knowing. He can judge in the right way. Porque Deus é perfeito e Ele sabe todas as coisas, conhece tudo, é que Ele pode julgar de maneira reta. But if we try to be God, Mas se tentarmos ser Deus, we will be frustrated. sempre seremos frustrados. If we try to judge, Se tentarmos julgar, we will hate the person we judge. nós vamos começar a odiar a pessoa que nós julgamos. You will always hate. Você sempre vai acabar odiando. Because a judge or a prosecutor always look at the wrong things from others, the sin. Qual é o papel do promotor, do acusador no julgamento? É procurar os erros do pecador, não é isso? So you will always see the wrong things from your spouse. Você sempre vai ver as coisas ruins, erradas do seu cônjuge. Soon you will hate your spouse. E logo você vai acabar odiando o seu cônjuge. Repent from accusation and condemnation. Você precisa se arrepender da acusação e da condenação. Let us become the priest. Vamos nos tornar sacerdotes. Oh, when you look at the fault of your spouse, Quando você vê o erro do seu when you look cônjuge, at the sin of your spouse, quando você vê o pecado do seu cônjuge, don't judge, não julgue, but be a good priest. mas seja um bom sacerdote. Listen, Ouça primeiro, pray, ore, and then minister to them aí from ministre God. de Deus ao seu cônjuge. Then the presence of God very strong in your Aí family. a presença de Deus será muito poderosa na sua família. But if you judge, Mas se você julgar, you will also be judged at the same measure. você será julgado com a mesma medida, diz o Senhor. If a husband judges a wife because the wife fall into a certain sin, E o marido julgar a esposa porque ela comete um certo pecado, and soon the husband will be judged in the same measure, that E- means the husband will fall into the same sin. ele será medido com a mesma medida que ele julgar. Isso significa que ele logo vai praticar o mesmo pecado. Don't judge, Não julgue, but pray. mas ore, Oh Lord, interceda. I pray for my spouse. Ó Senhor, eu oro pelo meu cônjuge. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amém? Amém? Tem que exercitar, não é, gente? The more you pray for your spouse, Quanto mais você orar pelo seu cônjuge, the more you listen to your spouse, quanto mais você ouvir o seu cônjuge, the more you love your spouse. tanto mais você vai amar o seu cônjuge. When you pray for your spouse, Quando você orar pelo seu cônjuge, prayer create intimacy. a oração produz intimidade. Amen. Amém? When you pray to God, Quando você ora a Deus, you will be intimate with God. você se torna íntimo de Deus. When you pray with your Quando spouse, você ora com o seu cônjuge, you will have intimacy with your você spouse. terá intimidade com o seu cônjuge. When you pray for your children, Quando você ora pelos seus filhos, you will have intimacy with your você children. terá intimidade com os seus filhos. But when you judge your family, Mas quando você julga a sua família, you will be separated.
você vai ser separado da sua família. and you will hate them. Você vai acabar odiando. That's why we need to pray for one É another. por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Amen. Amém? Husband and wife, do you pray for your sons and daughter? Marido e esposa, vocês oram pelos seus filhos e filhas? We have a husband and wife bring their daughter to a pastor. Nós tivemos na nossa igreja um casal que trouxe a sua filha para falar com o pastor. So this couple said to the pastor, Pastor, please pray for my daughter. E esse casal, né, marcou uma conversa com o pastor e chegaram e disseram: Pastor, ore pela nossa filha. Because my daughter is very naughty. Que a minha filha é muito má. Because my daughter never come home, at the weekend. E a minha filha sai no fim de semana e não volta para casa, fica fora de casa. She is very rebellious. Ela é muito rebelde. She joined the naughty gang. Ela faz parte de uma gangue de pessoas, de jovens maus. Pastor, please lay hand and pray for my daughter. Pastor. Deliver her from demon. Pastor, por favor, ore pela minha filha, disse o pai. Impõe as mãos sobre ela, expulse os demônios que tem dentro dela. So the pastor looked at the father O pastor olhou para o pai, and looked at the girl, olhou para a the menina, daughter, a filha, look at the father again, olhou para o pai de novo, look at the daughter again, olhou para a filha, and said to the daughter, para a filha: Hey daughter, would you please come to me to that room and talk? Bem, me acompanhe, vamos conversar a sós. So this daughter came, Eles foram para conversar. and they sat down in the room. Ela sentou no quarto The pastor asked the daughter, e o pastor perguntou à menina: he said, how is your relationship with your father and mother? como é o relacionamento do seu pai com você e o pai e sua mãe? Most of the young girl like this. A maioria das moças, adolescentes, os jovens ficam assim. She doesn't want to answer. Faz um bico e não quer responder. But the pastor keep asking, hey, E o pastor girl, continuou a perguntar: Ei, how is your relationship with your father and mother? moça, como é o relacionamento seu com o seu pai e com a sua mãe? She didn't want to answer. Ela não queria responder. And then the pastor asked again. Aí o pastor perguntou de novo. Finally she said this, Finalmente ela acabou dizendo: my relationship with my mom, okay. o relacionamento com a minha mãe é bom, But my father, when I talk to him one sentence, he talk back to me 100 sentences. quando eu falo com ele uma frase com meu pai, ele fala 100 frases comigo. The pastor understood. Aí o pastor entendeu. So the pastor went to the father Aí o pastor voltou para conversar com o pai. and said, oh father, do you want me to pray for your daughter? Aí o pastor perguntou: você quer que eu ore por sua filha? Oh yeah, of course. Sim, é lógico, para isso que a gente veio aqui. Okay, if you want me to pray for your daughter, I give you one condition. Então, se você quiser que eu ore por sua filha, eu vou fazê-lo sob uma condição. He said, what is that condition? Qual é essa condição? Okay, from today on for the next 30 days, you cannot talk. De hoje em diante, por 30 dias, o pastor disse, você não pode falar com a sua filha. I want you for the next 30 days, shut up and listen to your daughter. Eu quero que nos próximos 30 dias você não fale nada, só ouça a sua filha. This husband said, what? E o pai disse: o quê? What kind of pastor are you? Que tipo de pastor é você? I never seen a pastor give a condition like that for counseling. Eu nunca vi um pastor aconselhar um membro desse jeito. So the pastor said to this E father, o pastor disse para o pai: if you don't want to fulfill the condition, Se você- I won't pray for your se daughter. você não quiser concordar com essa condição, não vou orar por sua filha. Because the problem is with you. O problema está em você.
So the wife said to the E husband, aí a esposa disse para o marido. husband, why don't you try? Aí a esposa disse, marido, por que você não tenta pelo menos? So finally the father said, okay, I will try. E finalmente o pai disse, tudo bem, eu vou tentar. So the pastor prayed for the daughter. Aí o pastor orou pela filha. And then for the next 30 E days, nos próximos 30 dias, the father has to shut up o pai não podia falar. to listen to the daughter. Só tinha que ouvir a filha. It's very hard for É him muito difícil para ele. because he's very talkative. Porque ele fala muito, But he tried to listen. mas ele fechou a boca e começou a ouvir. When he wants to talk, he tried. Quando ele queria Listen. falar, ele tinha que amarrar a boca. He remember, I am a priest in the home. Ele quis lembrar de que ele é um sacerdote no lar. The job of the priest is to listen. E a tarefa do sacerdote qual é? É ouvir. So he listened. Ele então ouvia. Day number 1. Primeiro dia, After listen, he prayed, Lord, depois de ouvir, ele orava, Senhor, now I understand my daughter. agora eu entendo minha filha. Oh, before I don't understand my daughter. Se eu não entendia, I pray for her. eu quero interceder por I ela. bring her to you. Eu apresento a minha filha ao Senhor. Second day, Segundo he dia, listened again. ele ouve de novo. The girl talk. E a menina fala. listened. E ele só ouve. Oh, it's very hard for him. É muito difícil. He want to talk, but he shut up. Ele queria falar, mas ele amarrou a boca. I am a priest. Eu sou um sacerdote. I have to listen. Eu preciso ouvir. I have to pray. Eu preciso orar. The third day, O terceiro dia, the fourth day, quarto dia, 1 week. uma semana. He could not stand anymore. Ele quase não aguentava But he mais. kept shut up. Mas ele continuou com a boca fechada. Week number 2, Segunda semana. week number 3, Terceira semana. 28 days, 28 dias. 29 days, 29 dias. and finally the 30th day. Finalmente no 30º dia. This was the last day. Foi o último dia. Suddenly, early in the morning on the 30th day, De repente, bem cedo na manhã do 30º dia, there was a knock at the door in his room. alguém bateu à porta do seu quarto. When he opened up his door, Ele abre a porta. he saw his daughter came into the room. Ele vê a filha entrando no quarto. And the daughter said, Daddy, Yeah. can I come in? E a filha disse, pai, posso entrar? Oh, he said, yes, please, my daughter. Sim, pode entrar, minha filha. And she came. Suddenly, tears came down her eyes. E ela veio e chorando. And she said to her father, O pai, Father, thank you for listening to me for 30 days. pai, muito obrigado por me ouvir por 30 dias. Thank you, Daddy. Obrigado, paizinho. I feel so loved by you. Agora me sinto muito amada. My life totally A changed. minha vida foi totalmente mudada. And he hugged his father. E ela abraçou o pai. And he said, Daddy, today is the 30th day, you can talk now. Pai, acabou os 30 dias. Você pode falar agora. So the father also cried. O pai também chorou. The father hugged the daughter. E abraçou a filha. The daughter hugged the E a father. filha abraçou o pai. And the mom also joined in. Aí veio a mãe, também abraçou os dois. The mom also hugged, they hugged one another. Todos se abraçaram. And this family being restored totally. E essa família foi restaurada totalmente. Because there is a priest function in the home. Porque houve a função de um sacerdote na casa. Is there a priest in your home? Existe um sacerdote na sua casa? Is there a priest in your business place? Tem um sacerdote na sua empresa? Is there a priest in your cell group? Tem um sacerdote na sua célula? Why many cell group has no presence of God? Por que é que muitas células não têm a presença de Deus? Because no one function as a priest. Porque ninguém na célula funciona como sacerdote. Even the cell leader do not function as a priest. Até o líder da célula não funciona como um sacerdote. The
the cell leader is very good speaking, O líder da célula fala muito bem, fala bonito, but he only speak from his intelligence. mas ele só fala do seu intelecto. That's why the presence of God very, very weak. É por isso que a presença de Deus é muito fraca. But if all the cell member become Mas priests, se todos os membros da célula se tornarem sacerdotes, the presence of God very a strong. presença de Deus vem com muito poder. Hallelujah. Aleluia. Are you a good priest? Você é um bom sacerdote. Tonight I want to ask you, are you a good priest? Hoje à noite eu quero perguntar a você: você é um bom sacerdote? Are you a good priest in your family? A pergunta é: você é um bom sacerdote na sua família? Are you a good priest in the workplace? Você é um bom sacerdote no seu local de trabalho? Your cell group? Você é um bom sacerdote na sua célula? Today, let us check ourselves. Vamos fazer uma introspectiva e examinar a nossa vida. God wants us to be a good priest. Deus quer que sejamos bons sacerdotes. So let us come to the Lord tonight. Então vamos chegar à presença de Deus hoje à noite. Who of you tonight, Quem entre vocês hoje à noite if you say, Pastor Eddie, quer dizer: Pastor Ed, I want to be a good eu quero priest ser um bom sacerdote in my house, na minha casa, in my business, my workplace, na minha empresa, no meu local de trabalho, in my cell group. na minha célula. If you want to be a good Se priest, você quiser ser um bom sacerdote, you want to function as a se priest, você quiser funcionar como you don't sacerdote, want to be a judge and a prosecutor você não anymore. quer ser um juiz, um acusador, um procurador acusador. If you want me to pray for you, Se você quiser que eu ore por você, I want you today eu quero que hoje to stand up with me você together. fique em pé junto comigo. Let us come to the Lord. Vamos nos aproximar do Senhor. Let us repent from being a judge and being a prosecutor. Vamos nos arrepender em sermos juízes e procuradores, perseguidores. Let us come to the Lord. Vamos nos aproximar de Deus. Let us be a good priest. Sejamos bons sacerdotes. Father God, Oh Deus Pai, we come to you, Father chegamos God. à Tua presença, Senhor. Forgive us, Father God. Perdoa, Deus Pai, For so long we become a judge. que fomos juízes por tanto tempo. Oh, we judge our family. Oh, nós julgamos membros da nossa We família. judge our colleague in the workplace. Julgamos nossos colegas de trabalho. Sometimes we judge our boss. Julgamos muitas vezes nosso patrão. Or we judge our employee. Ou julgamos nossos funcionários. We repent today. Nós arrependemos hoje. Oh, we judge one another in the cell group. Muitas vezes na célula julgamos um ao We outro. repent today, Nos Jesus. arrependemos hoje, Jesus. Oh, make us a good priest. Torne-nos bons sacerdotes. Cleanse our heart tonight. Purifica o nosso coração hoje à Be a noite. good priest tonight. Seja um bom sacerdote hoje à Thank noite. you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Oh, sanctify ourselves, Lord. Santifique-nos, We Senhor. want to be a holy priest Queremos ser um sacerdócio santo, because the priest must be holy. porque o sacerdote precisa ser You santo. say, be holy because I am holy. E o Senhor tem dito que devêssemos ser santos porque o Senhor é santo. That's why tonight, Lord, por isso- sanctify us. E hoje nós pedimos, nos santifique, Senhor. Let us now open our heart. Vamos abrir o nosso coração Now agora. begins to pray for your loved one. Comece a orar agora pelos seus amados. Pray for your spouse right now. Ore pelo seu cônjuge Pray for agora. one another right now. Ore um pelo outro agora. Bring them to good Lord. Leve-os a Deus With como compassion. sacerdote, com compaixão. Oh, Father God. Oh, Pai, We pray for our spouse, Father God. oramos pelo nosso Oh, in cônjuge. the name of Jesus, No God. nome de Jesus, ó We Deus. pray for our children in the name of Oramos Jesus. pelos nossos filhos. Oh, hallelujah, Lord. Aleluia, Senhor. Oh, we pray for our cell member, Father God. Oramos por nós mesmos, Senhor. Forgive us if we judge them, Pela Lord. nossa célula, perdoa quando Tonight, julgamos. we want to be a good priest. Hoje queremos ser bons sacerdotes. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Make us a good priest. Nos ajude a sermos bons sacerdotes. Hallelujah. Keep Aleluia. praying. Keep praying. Continue Hallelujah. orando, Senhor. Oh, hallelujah. Oh, Thank you, Senhor, Father God. aleluia. Obrigado, Thank Senhor. you, Father God. Obrigado, Oh, Deus Pai. hallelujah.
Thank you, Aleluia. Father God. Obrigado, We Deus. pray, Father God. Oramos hoje. Oh, we pray for every member Nós of the oramos cell group, por Father cada God. membro da nossa We pray célula, for them, Senhor. Father God. Oramos por cada um Oh. deles, Senhor. We understand they have so much problem, Father God. Entendemos que temos tantos problemas, We Senhor. pray right now, Father God. Oramos Some agora, of them Deus fall Pai. into sin, Father God. Alguns membros da nossa célula estão em pecado, We Senhor. pray right now, Father God. Nós oramos agora, Deus Pai. Reconcile them to you. Reconcilie esses In irmãos the ao name of Senhor. Jesus. No nome de By the Jesus. blood of Pelo Jesus. sangue de Jesus. Oh, Father God, thank you for your word tonight. Ó Deus Pai, obrigado pela tua obra hoje à Thank you noite. for speaking to us Obrigado tonight. por falar a nós hoje à noite. Hallelujah. Aleluia. In Jesus' name No we pray. nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Thank you, Aleluia. Lord. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amen. Amém e amém. Hallelujah. God Aleluia. bless you. Deus abençoe.